Olá, Flávia, boa noite, tudo bem? Professora Fê Macedo, é isso? Olá, Jusileia, Ludmila, Poliana, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Frio, calor, oi, Nata, contagem regressiva, Rio de Janeiro. Quem vai correr aí a meia maratona do Rio comigo? Vamos, que essa programação tá incrível, Nata. Vamos lá, gente, boa noite. Estamos em São Paulo com aproximadamente 15 graus. Aumenta, diminui. Estamos aqui, tudo bem, lindona? Doutora Adriana Dalboni, tudo bem? Boa noite. Ei, Lívia! Boa noite, boa noite. Vocês estão falando de onde? A Nata tá do Rio, a Adriana tá de onde? A Lívia tá de onde? Vai contando pra mim. Como é que vocês estão? Quem aqui tá passando perrengue com o ex, hein? O ex tá honrando com tudo bonitinho, combinou que ia buscar a criança, buscou. Oh, que bonitinho, né? A gente compartilhei aqui com vocês. Tudo bem, Lívia? Doutora Adriana tá de Cuiabá. Meu olho resolveu irritar bem na hora da live. Ai, ai, ai. Ei, Ludmila, o ex tá cumprindo tudo aí? Me conta. Como é que tá isso daí? Perrengue toda semana, Rayana. Qual que é o perrengue? Ele vem buscar a criança, não vem buscar? Vocês viram que eu contei aqui pra vocês a jornada da mãe solo? Oi, Grace. Nossa, meu olho irritou, gente. O pai, bonitinho, concursado, foi lá, fez uma mutreta, tá pedindo exoneração do cargo dele, pela velha, e montou uma empresa ali, ou ele vai ser funcionário de alguém, para não pagar pensão, ou para pagar menos de pensão. Ele tem 3 filhos, né? E aí a gente tem esses pais que estão o tempo todo puxando o tapete das mães e não estão entendendo que acabam puxando junto, derrubando junto as crianças. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como é que a gente pode deixar de ser refém desses pais? Eu tô aqui com meu olho irritado, Marisa. Você me perdoa, irritou bem na hora de ligar a live. Como é que a gente vai conduzir a vida com esses pais que estão o tempo todo ameaçando as mães, pedindo demissão dos trabalhos, ameaçando as mães de alienação parental, ameaçando as mães de pedir a guarda dos filhos, dando açúcar para as crianças no jantar, né? Ah, não chora não, chegou Marisa. Ei Marisa, obrigada querida. Quem vai me ajudar aí com o tempo hoje? Quando tiver faltando uns 10 minutinhos, quando tiver 20, 50, vocês me avisem, por favor, para eu ir encerrando a live, tá bom? Me ajudem aí com o tempo. A gente vai falar desses perrengues. Vocês colocaram várias perguntas aqui nas caixinhas. Eu vou fazer o possível para responder a maior parte delas. Escolhi algumas que tocam em feridas, que são feridas muito comuns no divórcio. Eu vou tentar trazer um recado bastante importante aqui para vocês, sobre como é que a gente adota uma conduta diante ao ex, que a gente não prejudique a relação com os nossos filhos. Porque aqui está o ponto, né? Eu acho que eu vou até começar trazendo já esse exemplo para vocês. A criança chega em casa completamente descompensada, com raiva, dizendo que quer morar com o papai, e isso te pega de surpresa, você não sabe direito o que fazer com isso, você revida, e aí a criança começa a ficar de verdade com raiva de você. E aí você tem uma ruptura na relação com essa criança, com uma sementinha plantada ali pelo pai, com um desacordo, uma fala, uma conduta de manipulação, mas você morde essa isca e você acaba afastando o seu filho de você. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre esse medo de gritei com meu filho, meti os pés pelas mãos, falei o que eu não devia falar, falei demais, percebi que a criança se afastou, e agora? Como é que a gente evita isso ou como é que eu reparo isso? E aí eu preciso trazer um alerta para vocês de que hoje no Brasil a terceira maior causa de morte entre os adolescentes já é o suicídio. E a gente precisa olhar para as estatísticas também de divórcio e das desavenças que são alimentadas entre os casais e de que forma as desavenças entre os casais estão alimentando esses números. A gente precisa estar atento para isso. Eu vou trazer pelo menos
2 relatos de 2 sessões dessa semana que me pegaram, tá? Eu vou começar com uma brasileira que não tá morando no Brasil, ela mora num outro país, eu não vou contar qual que é o país, mas ela tá lá adaptada. Ela se casou com um narcisista. Quem aqui também teve a sorte de se casar com um narcisista, coloca aqui pra mim nos comentários. E a relação com esse pai, ela é muito complicada, porque esse pai é extremamente manipulador. E a criança tem ali uns 5 anos de idade, chegou depois de um passeio no domingo com o pai, e segundo a mãe, essa criança começou a ter um ataque de raiva. E a criança começa a dizer, eu quero morar com o papai, eu quero saber por que o papai não tá aqui, né? Teve essa sorte, Regiane, precisa catar os caquinhos aí, né, meu amor? Se recompor, se reconstruir. E a gente tem um desafio ainda maior para quem é mãe, quem foi casada com narcisista, você vai ter um desafio ainda maior, porque o ex acaba sendo seu arqui-inimigo, ele vai puxar o seu tapete propositalmente. Então, vem comigo para que você possa estar blindada e para que você possa estar protegida suficientemente para que você consiga lidar com o seu filho de uma forma que você não se prejudique ainda mais, porque o narcisista já faz isso por você, eu tenho certeza. E aí a criança chegou em casa muito fragilizada, muito irritada, e a mãe tentou dar água, a mãe tentou ajudar a respirar, a mãe tentou, o que você quer? E a criança ali muito agressiva, e a mãe disse, Sônia, eu não sabia o que fazer. E aí eu disse o seguinte para o meu filho, olha, a hora que você se acalmar, a gente conversa. E eu também não vou pegar seu leite, eu também não vou pegar sua bolacha, eu também não vou te ajudar. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de reação. Quem tá aqui, presta atenção. Toma muito cuidado com isso. Sônia, por quê? Você precisa se atentar para o que você está comunicando para a criança. Primeiro ponto, se você deu um chilique, criança, 5 anos de idade, e eu tô dizendo que eu não vou te dar leite, que eu não vou te acolher, que eu não vou te atender, a criança tá entendendo que quando eu tô com raiva, quando eu tô em crise, as pessoas se afastam de mim, a minha mãe me deixa sozinha com a minha crise. Então, o que eu faço com essa crise? Que eu nem sei direito o que é que eu tô sentindo. Tudo bem, Fernanda? Que eu nem sei o que eu tô sentindo. A gente precisa tomar cuidado com esse manejo do comportamento da criança e não trazer isso pro pessoal no sentido de, ele tá raivoso comigo, ele tá dizendo que ele quer morar com o pai, ele tá descontando em mim uma frustração que ele tem com o pai, isso é injusto. Sou eu a que mais cuida dele, sou eu a que faço tudo por ele. Por que ele tá me tratando desse jeito? E é importante a gente entender que não tem uma relação direta com o pai, mas é entender o universo do filho do divórcio, tá? Hoje eu vou trazer alguns aspectos, assim como eu trago em todas as lives para vocês, mas eu vou convidar vocês para uma aula fechada que vai acontecer no dia 6 de agosto, às 8 horas da noite, vão ser mais de 2 horas de evento. E quem quiser participar e quem quiser saber mais sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários, quero, e você vai receber uma mensagem especial sobre esse evento e eu vou contar mais sobre ele aqui, tá? Então, quem quiser saber mais, escreve quero nos comentários que eu vou mandar uma mensagem para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Se a criança se sente abandonada quando eu tô precisando, quando eu mais preciso da minha mãe, a gente tem aqui um distanciamento emocional, afetivo dessa criança com essa mãe. Letícia, a gente vai te mandar mensagem. Quem mais quer, escreve quero nos comentários. Vai receber também, Nata. A gente tem um distanciamento emocional dessa mãe com essa criança. E aí, a gente tem um enfraquecimento dessa mãe com essa criança. E eu queria saber de vocês, quem aqui fica profundamente fragilizada depois que você briga com teu filho, depois que você grita com ele. Você vai chorar no travesseiro, você vai se sentir insegura, você vai sentir que você, de repente, está fazendo tudo errado e que você está machucando as pessoas mais importantes da sua vida. E você fala, poxa, estou fazendo tudo errado. A gente já carrega a culpa pelo divórcio, o preconceito da sociedade, o ex que não te ajuda e, de repente, o teu grão de esperança, que é se conectar com teu filho,
essa conexão tá quase perdida porque você discutiu, porque você acabou descontando na criança uma coisa que você não tá entendendo o que tá acontecendo com ela. Então, vamos prestar atenção nisso e vamos entender que a gente precisa acolher e a gente precisa orientar essa criança. Ela precisa se sentir acolhida nesse momento de dor. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês, tá? Essa mãe tem a seguinte suspeita: Sônia, eu acho que meu filho está sendo vítima de alienação parental. Mas essa é uma verdade que ela não tem como provar. E ela chama o pai e diz o seguinte: presta atenção, escuta aqui. Nosso filho chegou assim, assim, assado no domingo. Você sabe me dizer o que está acontecendo? E aqui vai mais uma observação para nós, para todas nós, né? Para vocês. Vamos tomar cuidado com esse dedo que muitas vezes está acusando o outro. O outro pode ter sido, sim, um alienador. Ele pode ser alienador, mas ele pode ser simplesmente um pai que não fez nada, que levou a criança ali para casa e que a criança, com seus pensamentos como filho do divórcio, pode chegar em casa e dizer: caramba, por que na minha casa eu não tenho pai e mãe? Eu tenho que ficar às vezes com a mãe, às vezes com o pai. Por que aqui é tão diferente? Boa noite, Juju, tudo bem? Por que aqui é diferente? Então, é entender que o filho do divórcio é o que mais sofre com o divórcio. Ele vai fazer questionamentos, ele vai fazer comparações e nem sempre o pai é o causador de todo esse desconforto. Mas se você está enxergando só essa possibilidade, as chances de você descontar isso na criança ou de acusar o pai, elas são muito grandes. E mais uma vez você está remando contra você. Porque se você acusar o pai, o que o pai vai fazer, gente? Quando você acusa o pai, quando você questiona o pai, que ele sente que você está querendo dizer alguma coisa, ele vai revidar, ele vai puxar o seu tapete. Então, aquela folga, aquele final de semana que daria para trocar, ele não vai trocar. Aquelas férias, ele vai te sacanear. Ele vai dizer um desaforo que vai fazer você revidar de alguma forma e que você vai ficar chateada com isso. Então, a gente precisa calcular, medir melhor as nossas atitudes e principalmente o tempo todo tentar se colocar no lugar do filho do divórcio. Para quem está chegando agora, dia 6 de agosto vai ter uma aula fechada e quem quiser participar, escreva quero nos comentários para receber as informações. Escreva quero nos comentários que vocês vão receber as informações, tá bom? Vamos lá. Hoje, especialmente, apareceu um pai. Um pai para ser orientado. Vocês querem saber o que esse pai queria na sessão comigo, gente? Querem saber? Quem quer saber? Conta aqui para mim. O meu filho de 5 anos está na psicóloga desde a separação. É a Peppa Faria. Peppa, que legal que você trouxe esse comentário, né? Que eu vou compartilhar com vocês o seguinte. Quando a gente leva a criança para terapia, a gente precisa se investigar qual é a nossa intenção, qual que é o nosso objetivo. E olha que interessante. O caso que eu atendi hoje, especialmente, ele disse que queria terapia para o filho dele. E aí eu fiz a seguinte pergunta: o senhor está em terapia? E a resposta foi: não. Então, preciso dizer uma coisa para vocês. Se vocês se separaram, se você passa perrengue com o ex, se o ex casou de novo, se você quer arrumar um namorado e você não sabe como apresentar esse namorado para o teu filho, se você tá perdida, se você grita com o teu filho e você vai dormir no travesseiro chorando, você precisa estar aqui, você precisa vir para a jornada da mãe solo e você precisa fazer terapia. Sônia, mas o problema é com meu filho. Não, o problema não é com seu filho. E foi o que eu falei hoje para o paciente que eu atendi. Não adianta você levar a criança para terapia, porque ela vai dar 2 passos para frente e 1 para trás. E pai e mãe continuar brigando. Pai e mãe continuar em conflito. E essa criança vê esses pais se desentendendo ali o tempo todo. Ah, não sei como arrumar outro namorado, Marisa. Ah, a gente dá um jeito, tem que dar um jeito, Marisa. Tem que dar um jeito de arrumar um namorado. Meninas, ajudem a Marisa. Como é que a Marisa pode arrumar um namorado, gente? Vamos ajudar a Marisa. A Kelly disse: eu e minha filha estamos na terapia. Não há coisa melhor. É isso, Kelly. Então, não adianta a gente colocar só a criança na terapia, porque o adulto, os pais, são co-terapeutas. Aí a Peppa disse assim: eu faço terapia, o meu ex não. Peppa, a maioria dos homens não faz terapia.
Alguém aqui já foi casada ou namorou um homem que faz terapia? Conta pra mim. É extremamente raro, o público é muito mais feminino do que masculino. Ai, Sônia, então se eu faço terapia e o pai não faz, não vai adiantar. Sai desse lugar. Foi o que eu falei pro meu paciente hoje. Eu falei, olha, para ser pai e mãe no divórcio, precisa ter maturidade. Se a gente não tiver maturidade, fica duas crianças brigando num cabo de guerra e, consequentemente, a criança vai se perder e a gente não vai curar essa criança. Não adianta os adultos ficarem brigando por espaço. Se você não souber o que você tem que fazer, qual é o caminho que você precisa seguir para ajudar o teu filho, a gente tem crianças depressivas, ansiosas, com raiva da mãe, com raiva do pai, com problemas de relacionamento, com problemas de comportamento. Foi tudo isso que eu escutei hoje. É uma criança com raiva, que não se relaciona, que faz birra, é inteligentíssimo, mas os adultos não sabem o que fazer com a raiva dele. E os adultos estão culpando essa criança pela raiva. O que eu quero dizer para vocês é que a culpa não é dessa criança. A responsabilidade é dos adultos que estão na vida dela, tá? Mais uma vez, dia 6 de agosto tem evento fechado. Quem quiser participar, coloque a palavra quero nos comentários para receber as informações. Dia 6 de agosto, evento fechado só para as mães. Quem quiser participar, escreva quero nos comentários que a gente vai mandar mensagem para vocês, tá bom? Vamos lá. Sônia, mas olha, ele é inteligentíssimo, ele já faz terapia, ele é isso, ele é aquilo, e a mãe não ajuda, a mãe deixa as crianças sozinhas. Eu já tentei por 10 anos uma conversa e não dá certo. Tentou errado. Ah, ele tava com raiva e eu falei para ele que não adianta ele ficar com raiva, que esse não é o jeito. Tá errado. Precisa validar o que a criança sente. Não é dizendo que ela tá errada em sentir raiva que você vai ajudar a criança. E eu não consigo explicar passo a passo para vocês o que é que vocês têm para fazer. Mas tá errado, a criança precisa se sentir validada. Quando a criança disser que tá com raiva, diga para ela, ok, você tá com raiva, por quê? Eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te escutar. Tem uma série de adultos cometendo uma lista de erros e afastando as crianças de vocês. Então, se você quer manter o seu filho pertinho de você, sem viver com esse medo de perder a guarda para o teu filho, pior, de que teu filho venha para você e diga assim, mãe, eu quero morar com meu pai. Mãe, tá muito chato morar aqui. Mãe, você é uma chata. Quem é que já escutou, mãe, você é chata? Quem é que tem medo de escutar que eu sou chata? Você é chata. E de repente você vê o seu filho pedindo para ir morar com o pai, uma coisa que talvez você jamais pudesse imaginar que acontecesse. E ali você que já está culpada com o divórcio, que já não se sente uma boa mãe, se sente ainda pior, ainda mais fracassada, porque de repente aquele vínculo, a estrutura que você tem com essa criança está sendo rompida. Mas existem caminhos, tá? Então vamos lá. Bom, esse pai em especial, vou contar para vocês, ele pediu a guarda dos filhos por uma briga por pensão com a mãe, né? E ali, diante dessa briga de guarda, o filho começou a apresentar alguns comportamentos um pouco mais complicados de serem administrados. Então, a gente tem que escolher quais são as brigas que a gente quer comprar. E o que eu quero dizer para vocês é que se vocês querem ter um relacionamento relativamente saudável com o ex e com os seus filhos, a gente vai precisar revisar vaidade, humildade, ego, orgulho, maturidade, e a gente vai precisar se desenvolver, principalmente para a gente cuidar da saúde dessas crianças. Faz sentido? Mais uma vez, quem está chegando, dia 6/8, tem evento fechado. Quem quiser participar, escreva a palavra quero nos comentários. Vamos lá. A gente tem pais acusando mães, mães acusando o pai não deixa a criança, a mãe não deixa, o pai deixa. Como é que a gente resolve tudo isso, né? Eu vou ler algumas perguntas que vocês colocaram aqui e junto com essas perguntas eu vou fazer algumas análises que eu acho que são importantes. Ei, Dani, tudo bem, lindona? Como você tá? Ó, vamos lá. Quem aqui já passou por essa situação?
quando o pai marca para pegar a filha e não aparece? Quem aqui já passou por essa situação? Que o pai marca e não aparece? Quem aqui já passou? Escreve eu aqui para mim. Quem aqui já passou por essa situação? Ah, eu vou chegar a tal hora e não chego, eu vou no sábado, não vou, ou no domingo não vou. Quem já passou por essa situação? Quem não passou por essa situação provavelmente vai passar. Então, ai, Sônia, isso não faz parte da minha realidade. É sempre importante que você esteja preparada para que quando isso acontecer na sua realidade, você saiba conduzir isso, tá? A Juju disse, Juju, o que você fez? Conta pra mim. Eu em relação a atrasos. O que você fez, Amanda? O que você fez? O que vocês fizeram com relação aos atrasos, né? E aqui tá uma grande questão que a gente precisa avaliar. Bom, se o pai tá marcando e o pai não vem, eu preciso me posicionar. Mas qual é o posicionamento mais adequado para esse tipo de situação? Eu vou cobrá-lo. Eu vou falar para minha filha, pô, seu pai não dá uma dentro, hein? Seu pai é um sacana. Seu pai mais uma vez atrasou. É uma situação, é uma realidade, ela tá ali acontecendo e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Tem que tomar cuidado com o que os pensamentos acabam falando na frente da criança. Porque às vezes, sem querer, você tá falando mal do pai dessa criança na frente da criança. Então, quando a gente diz assim, Sônia, mas que relação isso tem com o guarda da criança? Toda vez que a criança escuta alguém falar mal do pai dela, ela sente que as pessoas também estão falando mal dela, que você também não gosta de uma parte dela. E aí a gente tem um ponto relacionado à autoestima. Quando eu acredito que a minha mãe não gosta de uma parte de mim, eu acredito que eu sou uma pessoa inadequada. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? A Ju disse assim, eu falei que o pai teve um compromisso e saí para brincar com ela. A Ju é aluna da jornada da mãe solo, teve um manejo excelente. Mas Sônia, eu vou ficar passando pano pro pai? Não é passar pano pro pai, é enxergar a sua relação com a sua filha. Você tem noção do quanto dói para uma criança que de repente está sofrendo porque o pai não veio buscá-la? Sabe o que a criança pensa quando um pai não vem buscar? Quando um pai marca e não aparece? Quando um pai fica um tempão sem visitar a criança, ela em momento algum vai imaginar que o problema do pai é com você, que o carro do pai quebrou, que o pai de repente está passando por algum problema. Ela vai imaginar, ela vai construir uma historinha na cabecinha dela. E sabe que historinha que ela constrói na cabeça dela? Que o problema é com ela, que o meu pai não me ama, que eu fiz alguma coisa errada para o meu pai, que eu devo ter respondido mal ao meu pai, que eu não obedeci e que aí, consequentemente, o meu pai está me castigando, a vida está me castigando. E aí a criança já está em dor e de repente, dependendo do que você fala, a criança piora esse quadro. Vou convidar vocês mais uma vez para o evento do dia 6. Quem quiser participar, escreva quero nos comentários. Deixa eu ver. Perguntei ao meu filho se ia ficar uns dias nas férias com o pai. Ele olhou e disse, mãe, de onde você tirou essa ideia? Tá tudo bem, né, Marisa? Tá tudo bem. Aí foi ele quem trouxe essa resposta, não foi você. Amanda disse, hoje em dia só falo para minha filha quando sei que o pai está no caminho. E quanto aos atrasos, já me programo para uma hora depois do combinado. Porque você já conhece ele, né, Amanda? Então a gente vai se preparando. O que eu quero trazer para vocês? Eu posso reclamar, eu posso xingar, eu posso processar, eu posso chamar advogada para multá-lo. Você pode fazer tudo isso. Mas você precisa olhar para o custo disso tudo, para a despesa que isso tudo te traz, para o desgaste emocional. E você precisa buscar conhecimento sobre por que as coisas funcionam assim, por que os homens são assim. Eles são, porque deram a eles a autorização de pintar e bordar. E aí a gente tem duas opções. Ou você se coloca no lugar de mãe, de cobradora, de louca. Porque se você disser, você tá atrasado, você é um irresponsável, você não mudou nada, você não consegue honrar com os compromissos da sua filha, ele vai te mandar para aquele lugar e você ainda vai se sentir profundamente machucada, errada, enlouquecida, desestabilizada.
Então sai desse lugar. A vida não é justa com as mulheres. A vida é muito mais difícil para as mulheres. Os homens precisam de um novo processo de reeducação para entender o que de fato importa. E a gente precisa usar ferramentas como essa da Amanda, da Ju, né? E de várias outras aqui. A Marisa disse, hoje eu me identifiquei com o seu post da separação. Mãe do ex, no meu caso, orgulhosa. Refleti também. É isso, Marisa. Aqui na Jornada da Mãe Solo, eu falo muito sobre essa condição de qual que é o teu lugar quando você se separa. Quando você é casada, muitas de nós ocupamos esse lugar de mãe super protetora do ex. Tá errado, por isso que deu errado. Nós não somos mães deles, nós somos mães dos nossos filhos. E quando você adquire essa consciência de que o seu posicionamento precisa mudar para que algumas coisas comecem a mudar no ex, essa chave vira. E aí, aqui na Jornada da Mãe Solo, a gente prepara o como. Eu sei que eu preciso mudar. O que eu preciso mudar? Meninas, vocês mudaram? Como que vocês mudaram? Como? Como que eu mudo? Isso é trabalhado num passo a passo. A Juju disse aqui também, programa 1 hora antes. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver. E quando o pai não quer conversar com a mãe? Franca, esse é o mais comum, né? Esse é o mais comum, os pais que não querem conversar com as mães. Aliás, os homens não querem conversar nunca. Esse é um ponto. Teve uma pessoa que me escreveu hoje sobre um post que eu coloquei aqui, que é, você se separa e você acredita que os seus problemas foram resolvidos. E vocês começam a fazer reclamações do ex, como se o divórcio tivesse o poder de transformá-lo no pai ou no homem que você sempre idealizou. Se ele foi um péssimo marido, ele vai continuar sendo um péssimo ex-marido. Ele gostava de conversar no casamento? Não. Ah, então, Sônia, como que eu vou resolver o meu relacionamento com o ex se ele não conversa? Você vai se posicionar de uma forma diferente, tá? Tem vários caminhos, mas você precisa se posicionar de uma forma diferente. Eu não consigo contar todos os detalhes, mas o que eu consigo dizer para você é que não permitir que ele chegue no horário que ele quer, não trazer as crianças no horário que ele quer, se posicionar não cobrando, às vezes ficando em silêncio. Ai, Sônia, eu não consigo. Na Jornada da Mãe Solo, a Ju, a Amanda estão aqui, a Natália tá aqui, a Nathalie tá aqui, para dizer para vocês que elas já conseguem. E que quando a gente tem uma rede de apoio, a gente consegue se fortalecer e dizer, não faça isso, nós estamos aqui com você. A Ludmila disse, meu ex namora, meu filho não liga, mas se eu disser que vou namorar, ele fica muito bravo comigo. Ludmila, no evento do dia 6, eu vou explicar um passo a passo para vocês de como você apresenta um namorado para o teu filho, tá? Mães de meninos têm um desafio maior do que a mãe das meninas. Precisa fazer esse passo a passo e colocar um namorado de uma hora para outra, de qualquer jeito, fazendo seu filho simplesmente concordar. Eu já escutei histórias de mães em que o filho falou, eu não vou dividir o meu espaço com esse cara que eu não gosto, eu vou morar com meu pai, porque lá pelo menos eu não tenho nenhum outro homem para dividir espaço. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com a forma como você vai fazer essa introdução, e eu vou explicar isso para vocês no evento do dia 6, no passo a passo. Quem quiser participar, escreva quero nos comentários para receber as informações, tá? Escreva quero nos comentários que você vai receber, Ludmila. Sempre me adaptei a tudo que ele queria ou pedia, hoje não mais. Kelly, quem se adapta a tudo que o outro pede ou faz é dependente emocional. Então, se você está em terapia, vai até a sua psicóloga e diga para ela, sou dependente emocional a partir desta live na fala da Sônia. Se a sua psicóloga disser que você não é dependente emocional, a sua psicóloga não sabe o que é dependência emocional. Como assim, Sônia? Todo mundo sabe? Não, todo mundo não sabe. Dependência emocional é uma doença? É um jeito de se comportar que através da terapia pode ser modificado, tá? Olha, eu separei essa pergunta aqui, achei isso bem interessante. Mês 7, ele já está na 5ª viagem grande esse ano, 3ª para o exterior, todas a lazer. Quebra a rotina da criança. Prestem atenção nessa pergunta que eu tenho uma provocação para vocês. Deixa eu ver o que a Poliana falou aqui. Quando comecei a namorar, eu falava que ele era meu amigo.
Meu filho não falava com ele de início, tinha ciúmes e se afastava. Com o tempo, meu namorado foi conquistando ele e hoje a relação deles é maravilhosa. É um caminho, Poliana, mas eu vou contar para vocês no evento do dia 6 o que vocês precisam fazer antes, durante e depois. Quem que é a prioridade nessa história, tá? A gente vai fazer essas reflexões no evento do dia 6 de agosto. Quem quiser participar, escreva quero nos comentários para receber aqui os informativos. Isso, mas trata exatamente isso, por isso não faço mais que ele quer, o quer quando quer. Muito bem, vai trabalhar sua dependência emocional, quer. Olha, essa pergunta aqui veio em uma das minhas sessões de atendimento da semana passada. A paciente disse o seguinte: Sônia, eu fico com raiva. Ele saiu para viajar, ele vai para balada e deixa o nosso filho aqui com a avó, com a tia. Eu fiquei pé da vida com essa situação. E a minha pergunta foi: o que você sentiu com isso? Você sentiu inveja? E ela ficou meio assim. Você sentiu ciúme? Ela ficou meio assim. E eu gostaria que vocês se fizessem essa sondagem. Olha para você. Você já ficou com inveja porque o ex tem muito mais liberdade de agenda do que você? Porque você fica 60% do tempo com o teu filho e ele só fica 40%? Porque você é prejudicada no trabalho porque você é mãe solo e você sabe que aquela promoção não vai rolar exatamente porque você não tem tempo de se dedicar e você tem casa para limpar, filhos para cuidar e uma série de outras coisas para fazer? Vocês conseguem assumir que em algum momento vocês sentem ciúmes e que vocês sentem inveja? Vocês conseguem se olhar? Vocês conseguem responder isso sinceramente? Quem aqui consegue, de repente, me dizer aqui nos comentários? Eu já senti ciúmes, eu já senti inveja, tá? A Poli diz assim: acho que o pai tem o direito de fazer o que quiser quando tá com os filhos, sendo que deixe eles com alguém da sua rede de apoio. Se perdemos bem, também fazemos isso. Então, mas olha, pensarmos isso. Olha só que interessante, Poli. A vida do homem ela é muito mais fácil, desde que ele nasce, né? A vida para o homem é muito mais fácil. Já sentiu, Marisa, inveja? Quem mais já sentiu inveja? É importante que a gente assuma. Já senti inveja, eu já senti ciúmes, eu já me senti injustiçada. Teve uma mãe aqui na Jornada da Mãe Solo que disse assim: eu fico pé da vida, porque 60% do tempo das despesas são comigo e o mínimo que ele tem que fazer, ele reclama. Quem aqui já escutou? Ele reclama, ele ainda vai contestar a pensão, ele vai dizer que o que ele tá pagando é muito, que eu não faço as coisas, ele ainda quer me controlar, com certeza. E por que é importante a gente olhar para essa inveja e para esse ciúme? Entender que a vida, ela é mais complicada para a mulher, a vida sempre foi injusta com a mulher sempre trabalhou mais, a mulher sempre foi muito mais explorada do que o homem. Entender que isso faz parte de um sistema sociocultural. Ah, Sônia, mas o ex é fruto desse sistema sociocultural. Você não vai conseguir mudá-lo. A Franca disse assim: já senti raiva porque queria que ele deixasse nosso filho comigo e não com outra pessoa. A inveja, a raiva que agora faz o que não fazia conosco, mas enfim. Bacana, Marisa. Olha para isso. Ai, Sônia, eu não sinto inveja. Mentira. Ai, Sônia, eu não sinto raiva. Mentira. Ai, Sônia, eu não sinto ciúmes. Mentira. Todo mundo sente ciúmes, inveja e raiva. Quem não assistiu Divertidamente ainda, vai lá no cinema e assiste Divertidamente com uma lição aí das emoções, da complexidade das emoções. Aqui ele está descontando a escola da pensão determinada no processo da separação ainda em andamento. Se está honrando com o combinado, ok. Mas por que a gente precisa olhar para essa inveja e para os ciúmes? Porque eu estou tentando mudar uma coisa que eu não tenho condição de mudar. Essa é uma grande virada aqui da jornada da mãe solo. O que você pode mudar? Você pode, de repente, fazer alguma coisa por você, investir em você, estudar alguma coisa, ler alguma coisa, fazer um passeio interessante. Ai, Sônia, mas ele quebra a rotina do nosso filho. Se o filho estiver viajando com o pai, a gente não tem controle disso. E muitas vezes essa constatação, essa reclamação vem de uma dor de que eu não tô junto.
Dessa vez viajaram só eles ou mais alguém, e eu tô fora disso. E a gente vai trabalhar isso aqui na jornada da mãe solo, que é esse processo de aceitação. Aceitar que a partir de agora são eles nos passeios deles e que a partir de agora você vai fazer outros passeios, outros programas. E precisa estar se fortalecendo como uma faxina, como escovação de dente todo santo dia, retomando isso como uma espécie de mantra na tua vida, para que sempre que você tiver uma recaída ou que você receber uma notícia do tipo, que você volte, que você se fortaleça, que você olhe para a tua vida e que você consiga seguir. Sônia, é normal ter semana de não querer fazer nada? Super, Marisa. O divórcio, ele é uma grande gangorra, né? A gente vai passar por altos e baixos. Então, toda vez você vai ter pontos altos, eu tô ótima, eu tô super bem resolvida, mas sempre que vem uma novidade, o ex casou, o ex casou de novo, o ex agora vai ter um filho. Agora o seu filho não é mais uma criança, agora o seu filho é um adolescente, vai ter uma formatura da escola em que todos da família serão convidados. Vou ter que olhar para aquelas pessoas, eu vou ter que falar com aquelas pessoas. Vocês precisam entender que ex-marido é para sempre. Quando a gente tem filhos, ex-marido é para sempre, a gente não consegue se desvincular deles. Então, com o avançar da vida, se o seu filho tiver filho, você vai ter netos para serem recebidos junto com o ex. É seu neto, é neto dele. Seu filho vai casar, são vocês têm uma conexão espiritual pro resto da vida. Vocês têm uma conexão de responsabilidade, que é cuidar do filho, pro resto da vida. Então, não adianta você fugir desse relacionamento. É encontrar ferramentas para você enfrentar e se relacionar com essa pessoa de uma maneira mais positiva, mais pacífica. Faz sentido, gente? Meu filho ontem quase chorou porque disse que fica triste quando vai dormir na casa do pai e eu não estou lá. Isso é muito comum, Franca. O atendimento que eu fiz a respeito dessa criança que queria muito o pai, eu reforcei essa condição para a mãe, né? O filho do divórcio, toda vez que ele encontra o pai, ele tá alegre e tá em luto, tá triste porque eu tô dando tchau para minha mãe. Toda vez que eu encontro a minha mãe, eu choro porque eu tô dando tchau pro meu pai, vou passar 15 dias sem ver meu pai, mas estava tão legal. Então, se a gente não tivesse grande sabedoria de se colocar no lugar da criança e buscar compreender o que está passando na cabecinha dela, a gente também fica triste quando a criança diz que vai dormir na casa do pai e que tá na casa do pai e que de repente eu não tô lá para acolhê-lo. A gente precisa entender que as nossas crianças precisam desenvolver autonomia e que algum dia, Franca, ele ia dormir longe de você. Não precisava ser agora, mas ele está com o pai. É também uma figura de acolhimento, é também parte dele. O pai está lá e ele vai ter ferramentas suficientes para acolher essa criança. Precisa desenvolver isso também, tá? A Marisa disse, a X ficou com raiva, ele ficou com o patrimônio, tá com dinheiro e eu não consigo fazer coisas com o filho me prejudicando. Marisa, nada é para sempre. Então, se o patrimônio está comprometido por uma divisão descompensada, até uma seguidora colocou esse comentário aqui hoje, não abra mão de investir numa boa advogada, né? Quando você tem um bom advogado, eu prefiro advogadas, uma advogada da família do divórcio que consegue te dar essa assistência, pode demorar, mas a justiça ela vai acontecer, tá? Deixa eu ver a hora, ok. Simone disse assim, na verdade, quando ele deixa as crianças com a mãe dele, para poder sair, eu apenas escuto meus filhos reclamando que porque o pai dele pegou ele e não queria ficar com ele. Simone, aqui na Jornada da Mãe Solo, a gente trabalha muito a autonomia do filho do divórcio. O filho do divórcio, a situação do divórcio, eu tô na casa do pai, eu tô na casa da mãe, eu tô na casa da tia, eu tô na casa da avó, obriga o filho do divórcio a desenvolver autonomia. Então, vem para a Jornada da Mãe Solo, que a gente vai te ensinar o seu filho a resolver esse problema com o pai e não com você. Porque a pergunta que eu tenho para fazer para você é, depois que o seu filho te falou isso, o que você fez? Porque vem uma bomba, um pepino enorme para você descascar e nós, na nossa ansiedade, na nossa superproteção, na nossa missão de servir e de cuidar, as pessoas já, eu preciso resolver isso, então vou pegar o telefone e vou ligar para esse pai agora.
Porque o seu filho tá reclamando que você sai, que deixa na casa da vovó, na casa de não sei quem. Sobrou para você. Você tá errada. Você tá totalmente errada. Você não tem esse direito, acho que você sabe disso, né? É advogada, pelo que eu tô entendendo aqui, é advogada. E eles ficam acordados para ver se o pai volta para casa. E aí, o que você fez com esse abacaxi, Simone? Conta pra gente. Obrigada, Marisa. Mesmo narcisista o quê, Lívia? Não entendi a sua pergunta, gata. Não entendi. Contextualiza aqui pra tia Sônia. Deixa eu ver. Gente, dia 6 vai ter evento fechado. Quem quiser participar, escreva a palavra quero nos comentários, por favor. Aqui. Bom, aqui também uma pergunta interessante, que é a seguinte. Na verdade, eu falo para meu filho perguntando para o pai dele. Precisa orientar essa criança, o que ela precisa fazer, como que ela pergunta isso pro pai, como que ela questiona o pai, tá? Mas esse é um caminho. Mesmo narcisista e seguro ficar com as crianças, Lívia, o narcisista, nós temos tanta gente narcisista nesse mundo, gente. Nossa Senhora. Vocês querem exemplos de narcisista? Político. Tudo narcisista. Político. Narcisista. Tem muito narcisista nesse mundo. Aquela pessoa que te seduz, aquela pessoa que tá ali interessada, né? Você conviveu com um, então você sabe como é. Se o pai não abusa da criança sexualmente, não abusa da criança, não bate na criança, se você não tem como provar. Como é que a gente vai provar que o seu ex é narcisista? Não tem como provar, né? Nossos calcanhares de Aquiles, nosso ponto fraco. Aí uma mãe que tem depressão, ela vai ser impedida de ficar com o filho porque ela tem depressão. Não, ela vai ficar com o filho, a não ser que ela esteja num grau de depressão que coloque em risco a vida dessas crianças. Então, tomar cuidado com o termo narcisista que está na moda. Temos uma coleção de pessoas narcisistas. Narcisismo, assim como outros transtornos, eles têm níveis do menor para o maior. E isso não vai ser uma justificativa para que, de repente, os seus filhos não possam dormir na casa do pai ou possam passar tempo com esse pai. Tá? Acho que eu respondi aí a sua pergunta. A questão aqui é, ele não saiu de casa, eu que saí com a minha filha, atrasando a venda da nossa casa. A Simone disse, obrigada, gostei muito da orientação. Como faço para participar? Simone, escreve quero aqui nos comentários. Você vai receber um link de inscrição. Se você tiver dificuldade, depois você me manda mensagem no direct, eu oriento vocês. E lá a gente vai ter 2 horas, mais de 2 horas de evento, a gente vai abrir a câmera, vocês vão ter oportunidade de participar também, tá? Célia, dia 6 vai ter vai ter um evento online, nós vamos abrir câmera, vocês vão poder falar mais da história de vocês, eu vou conseguir escutar melhor vocês. É só escrever quero nos comentários que vocês vão mandar, vocês vão receber o link de inscrição, tá bom? Escreve quero aqui nos comentários que vocês vão receber. Bom, primeira questão que eu quero dizer para vocês. Quando a gente se separa, tudo aquilo que você puder manter na vida do seu filho, mantenha. Evite qualquer tipo de mudança. Então, nessa pergunta aqui, ela diz que ela saiu de casa. É muito comum hoje em dia. A mulher, eu vou sair, eu não aguento mais, eu não quero mais saber disso daqui. E ela sai, ela acaba saindo, né? Mas a gente precisa se perguntar o que é melhor para a criança. Então, o melhor para a criança é que a gente mantenha a criança no máximo possível de rotina. A mesma escola, a casa da família, o pai que possa vir mais vezes, pelo menos nesse processo de adaptação. A gente precisa entender que os filhos são os que mais sofrem com o divórcio. E que, consequentemente, a gente precisa tentar protegê-los fazendo um planejamento do divórcio. Então, eu não sei o que foi que aconteceu na história dessa mãe, mas ela sai da casa. Não é bom, tá, Franca? Isso não foi bom. Isso não é bom pro teu filho. O teu filho ou tua filha, ela pode associar isso a decisão do divórcio foi da minha mãe, foi ela que decidiu todo esse sofrimento, todo esse perrengue que a gente está vivendo aqui. Então, o ideal para a criança é que ela se mantenha na casa da família. Emocionalmente falando, esse é o ideal.
Ah, não deu por N motivos. Para se separar, a gente precisa ter um plano assim como a gente tem para se casar. Precisa estudar, precisa se preparar, precisa buscar informação, precisa entender o que acontece com a criança para que você consiga protegê-la. Mas, mais uma vez, a gente tem uma legião de pais, de adultos, que estão mais preocupados em defender o meu, que olham para a sua dor. Eu sou filha de pais divorciados, então eu escutei que o problema era deles, que eles estavam sofrendo, que a gente tinha que entender, que a gente tinha que aceitar, que a gente tinha que engolir, e ninguém cuidava das crianças, porque as crianças, olha, vocês vão onde os seus pais forem, e não é assim. As coisas mudaram, graças a Deus, e eu tô aqui para dizer para vocês que a gente precisa sim cuidar do emocional dessas crianças, tá? E aí ela trouxe o seguinte: hoje o ex tá atrasando a venda da nossa casa. Quem que já passou por isso? O ex atrasa a venda da casa, o ex atrasa o divórcio. Teve uma mãe solo que colocou uma pergunta aqui hoje. Gente, quem aqui já passou por um divórcio litigioso? Ah lá, a Juju ainda coloca. A Juju tem uma história aqui fortíssima na jornada da mãe solo. E ela coloca um recado aqui para vocês. Procure um advogado antes de sair de casa. Conselho de milhões. Senão você perde os seus direitos sem saber por quê. Tá perdendo. Você perde uma série de coisas aí. E depois demora pra gente recuperar tudo isso, né, Ju? E aí as meninas perguntaram, quanto tempo demora um divórcio litigioso? Gente, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Sônia, não tinha outro caminho. Você vai passar 7 anos da tua vida amarrada porque uma casa não foi vendida, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que com as ferramentas certas, oferecendo de repente um acordo, uma negociação, você consegue resolver esse processo um pouco antes, tá? E que é bom para todo mundo, tanto para você, quanto para o teu filho, quanto para o ex. Existem mulheres que passam o resto da vida presas no ciclo do divórcio, não conseguem fechar o luto do divórcio. E quando você não consegue fechar o luto do divórcio, a tua vida simplesmente não anda. Tem muitas coisas que ficam presas, tá? Dia 6 de agosto, evento fechado. Como não perder a guarda do seu filho, vou falar sobre um monte de coisa legal, mais de 2 horas de evento. Quem quiser participar, escreva quero nos comentários. A Belinha diz que ainda está no processo, ainda tem muito que recuperar. A Marisa diz que foi pega de surpresa. É isso aí. A gente precisa planejar um divórcio tanto quanto a gente planeja um casamento. Não esquece disso, tá? Eu vou escolher mais uma pergunta aqui. Eu vou escolher essa. Quem quiser colocar perguntas, pode colocar aqui no balãozinho, tá? Quero. Vocês vão receber aí um link de inscrição. Ei, Carlos, você voltou? Chegou tarde, meu filho. A live já tá acabando hoje. Meninas, vamos dar boas-vindas pro Carlos. O Ramon é pai solo, Ramon. Pais que querem fazer a diferença na vida dos seus filhos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, a pergunta. O ex atrasa a minha vida, fazendo eu me sentir a pior pessoa do mundo. Quem aqui já passou por isso, né? Colocando o meu filho contra mim. Infelizmente, o ex faz isso. Quem aqui já passou por isso? Deixa gravada, a Ludmila tá falando. O que eu vou ganhar com isso, Ludmila? Chegou, Carlos. A Ludmila tá pedindo para deixar gravada para você. O que você acha? O que você acha, hein? Vou pensar. Eu passo por isso. Ah, passa, né? Ah, você é maluca, você faz tudo errado. Você tá colocando o menino nessa escola, essa escola vai fazer mal para ele. Vocês ficam abaladas com o que o ex fala? Nossa, eu gosto muito de um vídeo que eu tenho aqui no Instagram, que é um moço no parque de diversões, aqueles parques super revolucionários, ele tá com aquela cara de nada, assim, ele não ri, ele não se assusta, e eu fiz lá uma piadinha. Essa é a cara que você precisa desenvolver pro ex, tipo, tô nem aí pra você, né? Aqui na jornada da mãe solo, a gente te fortalece, a gente fortalece a autoestima dessas mães, e eu falo por mim, e eu já estive muito abalada com o que o ex dizia. Você tá colocando nessa escola? Nesse horário, ele gosta de dormir até tarde, o problema era que a escola era de manhã.
e o Vinícius estudava à tarde e a escola só tinha a escola dele de manhã. Não fico mais abalada, não, também não discutindo, sempre optei pelo silêncio. Legal, Abelinha, mas a gente precisa olhar para sentimentos que ficam ruminando aqui dentro, sabe? Aquela culpa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô atrapalhando meu filho e não tô sabendo? São investigações importantes da gente se fazer sim, tá? E aí o problema era, ele não vai estudar de manhã, ele dorme, ele precisa estudar à tarde. E ali eu pensando, gente, mas será, né? Será que, obrigada, Juju, será que eu tô fazendo o negócio certo? Será que eu tô errada? E aí é importante, né, que a gente saiba o passo que eu tô dando, por que que eu tô dando esse passo. E o ex, ele tem a opinião dele, mas essa opinião é dele. Eu preciso ter uma autoestima tão forte a ponto de eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que é melhor pro meu filho e eu vou seguir com esse plano. Sabe, Letícia? Do ex falar assim, você é louca, você vai colocar o menino para estudar de manhã é muito pior, ele sente sono, ele sempre acordou tarde, você vai atrapalhar a vida dele, ele vai ficar fazendo o que de tarde, essa escola aí, né? E de criticar muito o que a mãe tá fazendo, não porque é ruim para a criança, só para discordar dela. É uma luta de egos, de vaidade, de provar que sou eu quem tenho razão, de dizer que eu faço o que eu quero e pronto, acabou. E se a gente não tem essa autoestima, se eu não tenho essa consciência de que mãe que eu sou e aonde eu quero chegar com determinados projetos para o meu filho, eu desisto. E aí, gente, a gente tem um grande problema, porque a gente tem uma legião de filhos sem limites que estão escolhendo o que eles querem fazer, mentirosos, que eu escutei na sessão hoje aqui, mente na casa do pai, depois mente na casa da mãe, depois faz uma coisa aqui, faz outra coisa ali, porque tá assistindo os pais fazerem isso, tá repetindo um padrão de comportamento dos pais. E a gente precisa entender aonde é que a gente vai chegar com isso. Então, quando a gente tem uma autoestima e eu tenho uma consciência, claro que eu sou psicóloga, eu estudo isso, eu trabalho para isso, eu respiro isso todo dia, sempre. Então, eu tenho certeza absoluta do que é bom para o meu filho e do que não é. E conseguir fazer essa leitura de que o outro não está preocupado com a criança, mas está preocupado com a vaidade dele, a gente precisa ter rede de apoio, precisa ter autoconhecimento, precisa estar forte suficientemente para dizer, eu vou fazer o que eu preciso fazer e pronto. Amanda diz, só para discordar da mãe, ou porque o Alecrim vai ter que acordar mais cedo para levar o filho na escola. É isso, Amanda. Nunca é de verdade pela criança, sempre é muito mais pensando nele. Desculpa, Carlos, mas os estudos de gênero dizem que os homens não são egoístas. Eu descobri isso recentemente, não são egoístas. Não, como assim? Não são egoístas. Os homens são egocentrados. É um nível um pouco mais problemático de egoísmo. O egoísta, ele ainda consegue fazer uma leitura do entorno. O egocentrado, ele não consegue nem enxergar o entorno. Eu fiquei abismada com essa constatação de uma psicóloga chamada doutora Valesca. A Isabela disse assim, meu ex critica absolutamente tudo e diz que sou a pior mãe. É uma tristeza imensa. Isabela, como é que você fica depois que você escuta isso? Dia 6 de agosto eu vou fazer um evento. Escreve aqui, quero. Eu vou te convidar para um evento que isso vai parar de te abalar. Você vai resolver isso em 2 tempos. Carlos disse o seguinte, acredito que as feridas do casal ficam abertas no pós-divórcio e usamos nossas crianças para se defender e atacar um ao outro. Terrível essas críticas. São ego mal desenvolvidos. É isso, tá? E o que era? O que era aqui? Meu mundo, meu umbigo. É isso, Marisa. Tá? Gente, tá dando nosso tempo. Quero agradecer a participação de todos vocês, mais uma vez. Dia 6 de agosto vai ter um evento fechado, eu vou abrir a câmera, vocês vão poder contar um pouquinho da história de vocês. Quem quer participar, escreva aqui nos comentários, quero. Vocês vão receber o link de inscrição do evento no dia 6 de agosto. A gente vai falar sobre a culpa do divórcio, sobre as críticas do ex,
A gente vai falar sobre beijos, Marisa, te espero na terça às 20, tá? A gente vai falar sobre o comportamento de raiva das crianças. A gente vai falar sobre como apresentar um namorado. A gente vai falar sobre as dores de ter a sua vida de volta. A gente vai falar sobre como que você pode conduzir quando um filho chega até você e diz assim, quero morar com meu pai. A gente vai falar disso. A gente vai falar de uma série de assuntos extremamente delicados. Quem quiser receber, escreva quero nos comentários. O link de inscrição. É um evento de mais de 2 horas. Eu vou abrir a câmera, vocês vão conseguir contar um pouco da história de vocês. Eu vou orientar vocês online, virtualmente, aqui em transmissão simultânea. Eu vou trazer uma série de materiais interessantes para vocês. Quem quiser participar, escreva quero nos comentários. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem me escrever também no direct, tá bom? Terça-feira que vem, às 20, eu tô aqui. Amanhã eu tô tirando 3 dias de descanso. Vou fazer uma viagenzinha curta com meu filhote, construindo memórias afetivas. Mas tô aqui pelo Instagram, tem vídeo todo dia, curta, compartilha. Isso ajuda no engajamento e ajuda também a eu entender que eu tô no caminho certo, tá bom? Obrigada, Ludmila, obrigada, Fernanda, obrigada, Juju, obrigada, Marisa Franca, beijo. Até a próxima terça. Boas férias curtas, mas eu volto na terça. Eu posto aqui para vocês o que eu tô fazendo por aí na estrada, tá bom? Um beijo, queridos. Obrigada pela participação. Boa noite. Até.